história. Agora João Batista dá uma declaração que ensina a obra missionária, que ensina a igreja, que ensina todos aqueles que foram enviados, porque ele chega e diz o seguinte: importa que eu diminua e ele apareça. Tem muitos hoje querendo aparecer, tem muitos hoje querendo ser, tem muitos hoje querendo estar entre as estrelas, tem muitos hoje querendo estar nos outdoors, mas João Batista muda a história e diz: a glória não é para o João Batista, o poder não é para o João Batista, o status não é para o João Batista, a dignidade não é para o João Batista. Importa que o João Batista desça para que ele seja levantado e conhecido e a sua palavra expandida por toda parte da terra. Depois então nasce o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Após nascer e ele então desenvolver toda a sua trajetória, quando ele completa 30 anos, inicia o seu ministério. Então é batizado por este mesmo João Batista, e depois ele vai para o deserto, é tentado Satanás, e depois sai a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele chega na sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu, e para pregoar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, libertar os cativos e oprimidos. E ele começa a passar por Jerusalém, e ele vai passando por Jerusalém, e vai mudando a história daquela cidade. Ele vai a Betânia, e ali em Betânia ele muda a história de um homem, que aquele homem já estava morto há 4 dias. Aquele homem já estava com a sua vida sem nenhuma mais continuidade, e a família, Marta e Maria, estavam com a história delas já fadada ao desespero, já fadada ao fim, já fadada à perca da esperança. Mas naquele momento ele vai para aquele local, não para chegar ali e assistir um velório, não para chegar ali e participar do cortejo, mas ele vai ali para mudar a história. Ele vai ali para entrar na história de Marta e Maria. Maria chega: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele fala para ela: se creres, verás a glória de Deus. Ele chega naquele momento agora, de frente ali, aquele local onde estava o corpo de Lázaro. É aquele momento ele diz: tirai a pedra. A pedra foi tirada. Ele deu a ordem que muda a história. Ele deu a ordem que muda todas as concepções. Ele chegou agora e disse: Lázaro, Lázaro, sai para fora. A história disse que tu estava morto, mas hoje eu sou a história e estou dizendo: você agora está sendo ressuscitado e a vida está voltando para ti. Xarabacandarabachandaramakanda. E esse mesmo Jesus continua indo pelas regiões, pelas cidades, e vai mudando a história. Ele entra agora em Naim. Lá está uma mulher que a história dela também já tinha acabado. O único filho agora estava morto, e ali vai o cortejo. Ele chega agora próximo àquele cortejo, aquele momento fadídico, aquele momento do desespero, aquele momento da angústia, aquele momento das lágrimas, aquele momento em que todas as esperanças já tinham acabado para aquela mulher. Ele chega perto daquele jovem que estava ali agora como um corpo morto, sem nenhuma condição mais de esperança aquela mulher tinha, porque estava agora ali o seu filho morto, estava agora ali o seu filho inerte. Mas ele chega naquela hora, toca a mão naquele corpo e diz a Bíblia que aquele jovem voltou a viver. Aquela história de Naim estava sendo mudada, porque onde Jesus entra, ele muda a história, ele traz vida, ele renova, ele restaura e ele ressuscita o morto.
Ele que restaura a tua esperança, Ele que muda a tua história, Ele que coloca você onde Ele quer colocar. Mas um dia chegou que a cruz, esse homem teria que encontrar. Os profetas tinham profetizado que ele deveria ir à cruz. Ele mesmo tinha anunciado que ele deveria ir à cruz. Mas o dia da cruz chegou e ele foi crucificado. Naquele momento da crucificação, ele então ali naquele momento derrama o seu sangue. E vem o centurião e despecha agora um golpe de lança sobre o seu lado e sai água e sangue. E depois desse momento, ele então brada na cruz: está consumado. 3 dias passam e aí então cumpre-se o que ele mesmo já tinha declarado e que os profetas já tinham anunciado. Ele então agora ressuscita e a ressurreição se cumpre e ele agora então é o rebento, agora renovado, restaurado, ressuscitou. Ele agora é aquele que vive para todos sempre. Ele agora é aquele que venceu a morte. Ele agora é aquele que garante a vida eterna. Ele agora é o Salvador, aquele agora que a morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele próprio venceu a morte e ressuscitou. A salvação está cumprida, o plano de Deus está cumprido, o projeto de Deus para a vida dele que tinha sido enviado, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens estava cumprido. E agora então chegam próximos os dias da sua ascensão. Ele reúne os seus discípulos e então começa a dar as últimas palavras. E ele disse: convinha que o Filho do Homem padecesse e fosse crucificado, ressuscitasse ao 3º dia, para que este evangelho e esta palavra de salvação e arrependimento fosse pregada a todas as nações, e vocês são as testemunhas. E agora ficai em Jerusalém, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que então que Jesus estava falando essas palavras? Qual era o sentido dessas palavras? Qual era a tônica dessa orientação? Jesus estava dizendo para ali, naquele momento, para aqueles discípulos, 3 verdades. Primeira verdade: olha, não tem como fazer a minha obra, não tem como testificar, não tem como pregar, não tem como evangelizar, se eu, através do meu Espírito, não estiver no meio desta obra. Segunda verdade: eu estou indo, mas o meu Espírito vai vir e vai habitar entre vós e vai guiar e vai dirigir. Vocês vão pregar, mas quem vai convencer do pecado é Ele. Vocês vão pregar, mas quem vai libertar é Ele. Vocês vão pregar, mas quem vai batizar é Ele, porque é Ele que batiza. E Ele foi ascendido aos céus. E agora a igreja começa a sofrer perseguição. Pedro é lançado na prisão, como está em Atos capítulo 4. Depois a igreja ora, e a oração muda a história de Pedro e João, que estavam presos, e eles são o quê? Soltos da prisão. Atos capítulo 5 ocorre o quê? Um homem pensou que podia enganar o Espírito Santo, chamado Ananias e Safira. E aí, o que acontece com eles? A morte vai cobrar a vida deles. Mas agora, quando nós vemos, Atos apresenta o mover pentecostal. Atos apresenta a obra missionária. Atos apresenta o início marcante e triunfante da igreja. Mas anos se passaram e a igreja perdeu o fulgor do poder do Espírito. Anos se passaram e houve e veio uma frieza espiritual sobre a igreja.
300, 400, 500 depois de Cristo. E a igreja não estava mais naquele impacto da igreja do primeiro século. Mas em 1855, Deus levanta um homem chamado Moody. E este homem agora lá na Inglaterra é impactado. Este homem então agora ele se muda para os Estados Unidos. A sua família agora está morando no norte da América. E este homem é chamado por Deus. Deus coloca nele um sentimento de almas. Deus coloca nele um sentimento de vidas serem impactadas pelo Evangelho. Moody vai agora a uma escola bíblica dominical e ali tinham apenas 17 alunos. Moody se apresenta para ser professor. O superintendente chega e diz: olha, aqui tem 12 professores e são 17 alunos. Você ainda quer ser mais um professor? Mas eu vou fazer um desafio contigo. Se domingo que vem você vier aqui e trouxer alunos para você ensinar, você vai poder lecionar a aula para eles. Moody então saiu ali impactado, pegou 6 crianças de rua, e quando foi no próximo domingo, ali estava Moody com 6 crianças, e ele deu a aula para aquelas crianças. Semanas se passaram, e de 6 passou para 30, meses se passaram, de 30 passou para 100, anos se passaram, de 100 passou para 300, depois de 100 anos, de 6 anos, Moody não tinha mais 6, mas tinha 1.500 alunos e 86 salas e vários professores e um prédio pregando e ensinando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Moody acreditou que Deus muda a história, porque Moody acreditou que Deus cuida daquele que se coloca na brecha, porque Moody acreditou que Deus levanta e Deus usa, e Deus ainda é o Deus que impacta as nações. Em 1906, um homem de descendência afro, chamada William Seymour, ele agora lá no Texas, é impactado. E ele vai até um prédio onde estava sendo lecionado em um instituto que estava lecionando sobre os dons espirituais, dirigido e conduzido pelo professor Charles Farran. E aquele momento, por ele ser descendência afro, ele não podia entrar dentro da sala. Ele ficou lá do lado da janela, lá do lado de fora. E o poder do Espírito que estava dentro da sala impactou ele lá fora. Ele saiu dali, foi para sua casa, reuniu a sua família e começou a pregar e a orar. A única mensagem de Seymour era: Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele orava, passava 6 horas por dia orando. Daqui a pouquinho, sabe o que aconteceu? A rua onde ele morava começou a encher a casa onde ele estava para receber a oração e para orar com ele. Anos mais tarde, aquele espaço já era pequeno, então eles alugam um galpão na Rua Azusa, e ali na Rua Azusa começa multidões a fluírem para quê? Para serem cheias do Espírito Santo. Ali em 1906, ali nos Estados Unidos, William Seymour compreendeu que a obra missionária, que o mover da igreja, que o avanço e a prosperidade da igreja não é com apenas a teologia, mas é com o joelho no chão, o clamor desesperado e o poder do Espírito Santo descendo sobre a igreja. William Seymour tinha um sentimento, sabe qual? Eu vou espalhar brasas, eu quero espalhar brasas. Deus precisa de homens que querem espalhar brasas. William Seymour espalha as brasas nos Estados Unidos e alcança 2 homens chamados Daniel Berg e Gunnar Ving. Tá lembrando agora? Tá lembrando agora? Está vendo onde nós estamos chegando agora? Está vendo o que faz uma brasa de cinza, uma brasa de fogo? Está vendo o que faz uma oração? Está vendo o que faz o poder do Espírito?
E esses dois suecos não se conheciam, mas Deus conhecia eles. E eles se encontram. E Deus fala com cada um deles e chama cada um deles distintivamente. E lá estava Daniel Berg e Gunnar Ving agora, impactados. Em uma reunião de oração, Deus levanta um homem, e esse homem profetiza em uma língua que ninguém conhecia. E sabe qual que era essa língua? A língua era o português que você fala. E esse português que você fala foi a profecia lá nos Estados Unidos para Daniel Berg na Vingre. E aí falaram para ele uma cidade, Pará, Pará. E eles foram e buscaram no mapa onde estava Pará. Meses depois, eles estavam se despedindo das igrejas ali nos Estados Unidos. Deus começa agora a mostrar para eles: a obra não é de vocês. O que vocês vão fazer não é por vocês. E o que vocês vão fazer, vocês não vão depender de vocês. E para onde vocês não vão na força de vocês. E Deus prepara uma oferta, que nesta oferta eles só tinham para poder alimentar-se durante a viagem e os primeiros dias aqui no Brasil. E então mais tarde, eles recebem a quantia para pagar a viagem de navio, $90. Mas Deus, quando chama, vai fazer você passar pelo deserto. Deus vai provar sua fé. Lá está Daniel Berg no navio contente. Estou com $90, estou com dinheiro para passagem, estou com dinheiro para gastar um pouquinho durante a viagem, e lá se acomodar durante alguns dias no Brasil. E aí chega um homem, o William Durham. E o pastor William Durham era um dos ícones do pentecostalismo nos Estados Unidos e estava com um projeto jornalístico para espalhar o Pentecostes nos Estados Unidos, para espalhar a evangelização pentecostal nos Estados Unidos. E naquele momento, o pastor William Durham procura Daniel Berg na Vingre e apresenta para eles o projeto e pede para eles uma oferta. Sabe o que fez Gunnar Vingre? Sabe o que fez Gunnar Vingre? Gunnar Vingre acreditou: o Deus que está nos enviando é o Deus que se responsabiliza. Vou fazer uma loucura. E ele pega os $90. Deus gosta de homens que façam loucuras por ele. E ele pega os $90 que ele tinha para a viagem e entrega na mão do pastor William Durham. E agora? Não tem mais dinheiro para passagem? Que loucura você fez? Quem sabe pensou ele e pensou Daniel Berg. 3, 4 dias se passaram. E Deus fala com um pastor em uma visão à noite. E esse pastor tinha conhecido Gunnar Vingre em uma convenção, falando: olha, entrega uma oferta para o meu filho que está indo para o Brasil. Dias se passam e ele então coloca essa oferta em uma carta. Vai indo agora ele em Nova York levar essa carta para o correio, porque pensava ele que esses dois missionários, Daniel Berg na Vingre, estavam lá na cidade aonde morava e William Beck. E naquele momento, quando ele está indo para o correio, ele encontra no meio do caminho Daniel Berg na Vingre. Porque Deus não é Deus de coincidência, mas é Deus de providência. É Deus que te prova, mas é Deus que na hora abre a porta. É Deus que muda a história. E aquele pastor chega para eles, cumprimenta eles e fala: olha, eu tive uma visão durante a noite, quando estava dormindo. Deus me impactou para trazer e enviar uma oferta para vocês. Mas como vocês já estão aqui, toma, Gunnar Ving, está aqui a oferta que Deus mandou te entregar. E ele então, Gunnar Ving, agora abre aquele envelope. Sabe quanto que tinha dentro do envelope? Os $90 que ele tinha dado em oferta para a obra missionária. Ei! E eles chegam agora no Brasil. Não conheciam o idioma, mas Deus que enviou é o Deus que ensina o idioma.
não conhecia a cultura, mas Deus é o Deus que muda e adapta você à cultura. Não conheciam a alimentação, mas Deus encaixa você no projeto dele. E começaram a pregar a palavra, e Deus foi curando, Deus foi libertando, ainda pregando em uma igreja batista. Não eram bem aceitos, por quê? Porque eles pregavam uma palavra que os batistas não estavam aceitando naquela época, que era a palavra do poder do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então sabe o que acontece? Eles são expulsos da igreja batista. Mas só que Deus tinha um projeto. E eles vão e oram por uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Aquela mulher estava com um problema grave nas pernas, estava aleijada das pernas. Eles oram para aquela mulher é restaurada e curada daquelas pernas. 2 dias depois, aquela mulher estava orando, 1h da madrugada, e o mover pentecostal lá de Jerusalém chega no Brasil, e aquela mulher é batizada com o Espírito Santo. Era a primeira pessoa em solo brasileiro que o Espírito Santo agora estava impactando para mudar a história do Brasil. 2 dias depois, a mesma companheira e amiga dela em orações também é batizada com o Espírito Santo, Maria Nazaré. E então o Evangelho, o sopro do Espírito, começa a ser as brasas, o fogo espalhado no norte do Brasil, no sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil, e chega no Triângulo Mineiro, e em 1932, aqui nessa cidade, entra um homem impactado pelo poder do Espírito, Joaquim Honório Tostes, e ele prega a palavra, e aqui nessa terra é semeado o Evangelho, a água do céu desce sobre essa semente, e hoje está aqui o fruto do trabalho dele. Sabe por quê? Porque Deus muda a tua história. Deus te via, se responsabiliza e muda a tua história. Vamos ficar em pé nesse momento. Deus te envia. Deus te envia, você crê? Deus te envia, você crê? Deus te envia, você crê? E se responsabiliza. E Ele vai mudar a tua história agora. E Ele está mudando a tua história hoje. E Ele vai mudar a tua história. E anos à frente você verá o resultado deste dia de 14 de fevereiro de 2016. Ele é o autor da história. Ele é o autor de cada palavra dos capítulos do livro da tua história.